Olha, eu vejo que houve um desmanche de algumas políticas e que isso daí impactou diretamente no trabalho social, principalmente com criança e adolescente. Né? Quando você toca na educação, quando você não destina recursos para assistência social ou quando você fecha um orçamento de tal forma que aquele recurso que você poderia investir em capacitação, em formação, em que você poderia investir em diversidades de ofertas, isso daí impacta. Quando você segura, por exemplo, uma lei de incentivo à cultura, em que você cercia entidades de participar, você tem um impacto na educação. Você tem um diferencial. E ainda, para além disso, eu ainda trago a questão da pandemia. Né? A pandemia, ela dificultou muitas ações. Ela fez com que se fosse destinados os recursos para outras emergências que são muito necessárias, a questão da saúde. Mas isso daí, na questão da educação, as aulas online, por exemplo. Então, assim, por mais que a gente tivesse um esforço dos profissionais da educação, a gente não teve um sistema, tanto na ação social quanto na educação, preparados para a pandemia, preparados para isso. Então, por exemplo, você dizer que um aluno... Eu tenho, por exemplo, caso de uma família com 5 meninos dentro de casa, com 5 crianças e adolescentes, que ficava esperando o pai voltar do trabalho, porque o pai também dependia do celular para trabalhar, com a tela toda trincada, com dados móveis, para fazer tarefa de casa. Então, independente da questão política, do cenário atual de gestão, o que eu estou dizendo é o seguinte: a gente está na sola da assistência. A gente está sobrevivendo com o que ainda dá para sobreviver, sabe? Pensar em arte, pensar num sonho grande é legal, mas às vezes a gente ficar rapando o tacho para sobreviver ainda é muito difícil. Então, se a gente tiver um governante em nível municipal, estadual e federal que dê atenção a isso, que dê a devida atenção, que faça uma redistribuição do seu orçamento, que repense, né, como que fica isso daí, que se destine de fato verbas, recursos e atenção a isso aí, faz toda a diferença. Não estou desmerecendo esse ou aquele governo. Eu estou dizendo que o que foi feito até hoje, a gente está vivendo com aquilo que dá e que precisa melhorar. A gente precisa de dar uma atenção. É como eu disse, a criança não é o futuro, ela é agora. Ela dá a resposta agora. Quando tem uma violência dentro de casa, quando um pai de família passa tanto aperto, em que ele chega dentro de casa e as latas estão esvaziando, a violência é iminente. Sabe? Então a gente precisa trabalhar isso. Não dá para só sobreviver. A gente precisa de um respiro para a gente viver melhor.